Olá, boa noite. Vou tentar falar mais um pouquinho sobre o Zen Budismo, porque o Zen é muita coisa, é muita informação, mas são informações que necessitam de um entendimento bem amplo, uma compreensão bem ampla, porque no fim da história do Zen Budismo é a iluminação, é atingir o Satori, atingir a iluminação. Só que tem muitos, entre aspas, muitos viés aí que demonstram que até a iluminação não pode ser desejada. Entendeu? Até a iluminação você não pode ficar naquela ansiedade, naquela prontidão de querer se iluminar. No Zen não tem nada disso. Muito pelo contrário, eles falam que a não iluminação é que é a verdadeira iluminação. Eu vou ler aqui um trecho aqui que explica isso aqui um pouquinho. Um momentinho só. Diz o seguinte, que no Sutra do Coração que não existe realização. Não existe nada para realizar. Se a iluminação for realizada, não é iluminação. Então vai vendo como que as coisas são. Aí uma pessoa pergunta assim, então todo mundo é iluminado? Você sabe, aí ele responde, você sabe o que é não realização? A outra respondeu, não. Não realização é realização. Então isso aí confronta muito com o nosso ego, com a nossa mente, com a nossa personalidade. Tira aquela coisa assim de buscador, de buscado. Enfim, deixa você numa situação onde não há resposta, não há explicação. Enfim, você vai viver apenas no momento, no agora. Então eu vou tentar aqui agora explicar uma pergunta que foi feita aqui. O que experimentamos na iluminação? Fizeram essa pergunta. Então eu vou ler aqui, apesar de eu ter uma experiência não ser exato, devido à falta de melhor terminologia, temos de usá-lo. Realmente não existe experiência de iluminação, porque não existe ninguém lá para experimentá-la naquele momento. Na realidade, na realidade, a experiência da não experiência. Todo o tempo, a cada momento, estamos experimentando todos os tipos de coisas através dos nossos sentidos. Vemos coisas, ouvimos, cheiramos, tocamos, pensamos e etc. E temos como certo que existe um experimentador, aquele que experimenta todas essas coisas. Apesar de experimentar um bombardeio de sensações, estamos sempre procurando aquela experiência que vai transformar e mudar completamente a nossa vida. Dando-nos felicidade eterna, bênçãos eternas, vida eterna, qualquer coisa assim. Entretanto, estar sempre andando à procura da experiência nos mantém divididos. Aí que está o grande mistério, o grande segredo. O Krishnamurti falou a mesma coisa. É como se na vida cotidiana, se você estiver na mente, estiver no pensamento, você vai estar sempre dividido. Por quê? Porque você vai estar processando, vai ter dois processamentos aí. Vai ter uma divisão. Então, quando você está dividindo, sua mente está processando ou de um lado ou de outro. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Então, essa coisa de buscar, agora ele está falando aqui, ó. Entretanto, está sempre andando à procura de experiências. Nos mantém divididos. É a mesma coisa, é um processamento de um lado, outro processando do outro. Porque quando você está dividido, tem uma parte sua, um eu, que está buscando. E tem a outra parte que é o buscado. Então, enquanto você, que é o objeto, então, enquanto você está nessa divisão, você nunca vai estar na unidade. Você nunca vai conseguir sair da experiência, porque tem um experimentador aí experienciando, buscando. Então, isso gera conflito, gera traumas, gera perda de energia, gera destruição, conforme o Krishnamurti fala. E aqui no Zen é a mesma coisa. Então dividir os impérios da realidade. Não deixa experimentarmos o que realmente acontece no momento. Quer dizer, você não vive o momento, porque estamos sempre esperando por aquela experiência
extraordinária, o incomensurável, vou meditar para alcançar o incomensurável, o absoluto, Brahma. Então, que vai ser a verdadeira. Na realidade, não estamos vivendo e experimentando cada momento. É igual eu disse aquelas anedotas lá do Zen, que o Zen direto não tem esse negócio de ficar buscando, explicando, não tem nada disso. Ou é ou não é. Então existe sempre aquela divisão entre o experimentador e a experiência e a expectativa de uma outra experiência, entendeu? Então sempre vai... E quando você estiver nessa experiência, nesse eu buscador, quando você estiver ansiando algo, desejando algo, nunca vai acontecer nada. Por isso que ele fala assim, realmente não existe experiência de iluminação, porque não existe ninguém lá para experimentar naquele momento. Por quê? Não existe ninguém lá para experimentá-la naquele momento. Por quê? Esse experimentador, esse eu que quer buscar iluminação, que quer experiência, ele na verdade ele não existe, ele é uma ilusão. Ele na verdade, ele está dentro do tempo psicológico, é um eu criado dentro do tempo psicológico. Lembra que eu expliquei que é o pensamento que cria o pensador, esse eu? Então, esse eu está sempre em busca de experiência. Como ele divide, ele está sempre dividindo, formando um dividendo entre experimentador e coisa experienciada, ou entre observador e coisa observada, nunca vai acontecer nada, porque são tramas dos pensamentos divisórios que deixam a pessoa na expectativa, na ansiedade, no desejo. Isso cria a ilusão do tempo, cria a ilusão da busca, do buscador, do buscar, entendeu? Então, enquanto a gente não entender isso, que o pensador e o pensamento tem que estar unificado, tem que estar no sentido de percepção, não é no sentido de pensamento, não é de imagem, não. É no sentido de percepção, de ver, fora da dualidade, fora desse eu que foi criado no tempo. Então, não existe ninguém lá para experimentar naquele momento. Então, se não existe ninguém lá para experimentar a iluminação naquele momento, não existe iluminação. Entendeu? Como que você vai provar um samadhi, que você está vivenciando um samadhi, que você está vivenciando um satori, se na verdade não existe ninguém lá para experimentar isso? Como que você vai falar assim para você, para as pessoas, para o mundo? Eu experimentei a iluminação, eu sei que é uma iluminação. Se você estiver dizendo isso, você está mentindo. Você está se enganando. Então, por isso que o Suzuki fala que, no final das contas, o próprio Buda diz, você tem que esquecer de tudo. Esqueça-se até de si mesmo. É a nulidade total, ou seja, você vai entrar, é uma experiência direta no vazio. Pimba! É uma experiência direta no vazio. Então não tem ninguém lá para experimentar. Não existe ninguém. Então isso aí é um paradoxo, é uma coisa que não tem explicação. Então a iluminação não tem explicação. Então não adianta você falar que experimentou, isso não. Então temos essa expectativa de que vai ocorrer aquela grande experiência. Aí, ao eu criado no tempo. A procuramos e queremos ter aos desejos. Imaginamos que essa experiência vai resolver nossas questões, e as questões, e sofremos muito buscando-a, porque gera ansiedade, gera conflito, gera esperança. O que acontece na realidade é que essa procura em si cria o nosso sofrimento e a nossa confusão. Temos um problema. Estamos procurando essa experiência chamada iluminação. E acreditamos que ela vai realmente nos libertar. Essa busca cria angústia e sofrimento. Aí, ó. Por que ela gera angústia e sofrimento? Porque a pessoa está dividida. É por causa do eu. Esse eu experimentador. Esse eu criado no tempo. Esse eu psicológico. Isso cria angústia, porque isso é irreal. Isso não é real. E o que é real?
entendeu? Então acreditamos que ela vai realmente nos libertar. Essa busca cria o sofrimento. Esperamos encontrar alguma coisa e assim acabar a nossa busca. Mas acontece exatamente o contrário. Temos primeiro de desistir de procurar, esquecer-se de si mesmo. É claro que alguém tem de nos dizer, simplesmente para de procurar, dê um basta nessa busca. No Vedanta, Nigasata Datta Maharaj diz o seguinte, quando chega nesse ponto que está aqui, ele diz o seguinte, que ele mesmo chegou a essa compreensão, de que o buscador, ele não vai encontrar nada, porque o buscador é o buscado, enfim. Toda experiência, todo movimento no tempo psicológico, toda busca é uma ilusão nesse sentido, porque você está buscando algo que você já é. Você já é iluminado. Você já tem isso tudo dentro de você. Você já é esse vazio iluminador. Entendeu? Mas tem que dar uma volta imensa, passar por todos os tipos, tem que encher a taça de conhecimentos, tem que passar por todas as doutrinas, crenças, religiosidades, dogmas, proselitismo, atavismo, para depois a pessoa cansar, o ego da pessoa cansar e começar a se esvaziar novamente. Aí esse esvaziar, o Zen diz que através dos koan, que é o tal do judô, que é o golpe, você começa a cortar esse processamento do eu, da mente, que é divisor, que o pensamento ele é divisor, ele é limitado, entendeu? Começa a cortar. Então, quando a pessoa faz uma pergunta, aí solta um koan. É possível? Qual é o som que é produzido quando se bate palma com uma só mão? Mestre, e agora o que eu faço? Você já lavou os talheres? Você já bebeu seu chá? Então a cerimônia do chá, ela tem um aprofundamento no budismo. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar das cerimônias do chá, porque o cerimonial do chá é justamente aquele momento que eles chamam na sanga. A sanga, o budismo é dividido no Buda, a sanga, e o Dharma. O Buda, a sanga é justamente a comunidade, é justamente aquele encontro. Então na sanga tem a cerimônia do chá. Então todos sentam ali, eles param de fazer suas atividades externas, se alinham, sentam, ficam em silêncio. Então isso aí é de uma profundidade tal que todo movimento externo ele é acessado justamente para o movimento interno começar a ser movido para dentro, para o interior, para o Buda dentro de nós. Então esse movimento interno, ele não exige pensamento, não exige técnica, não exige método, não exige nada. Simplesmente sentar como num zazen, em silêncio. Observar o movimento da mente, observar os pensamentos, na atenção plena. Então, quando se chega na atenção plena através da cerimonial do chá, a pessoa começa a ver que a atenção plena ela é o principal instrumento para a iluminação, ou seja, na atenção plena não tem pensamento, não tem raciocínio, não tem técnica, não tem memória, não tem a imagem, não tem nada, você simplesmente é ali, aqui e agora. Então a atenção plena ela é uma luz. Então uma das 8 verdades do caminho óptimo do budismo, além do pensamento correto, sentir correto, atenção plena. Então vocês podem estudar isso lá no budismo, vocês vão ver que isso que eu estou falando, eles aplicam não só no cerimonial do chá, mas como também no dia a dia. Então, vou terminando por aqui, até o próximo vídeo. Namastê a todos. Fiquem com Deus.